A madrugada fria cortava a pele como lâmina quando Antônio Carlos viu o boi atravessar a rodovia BR-262. Eram 4h30 de quarta-feira e o animal surgiu do nada entre os faróis do caminhão Ford Cargo azul. O homem de 46 anos pisou no freio com toda a força, mas sabia que não daria tempo. Jogou o volante para a direita, buscando o acostamento, e sentiu o mundo girar 3 vezes antes de tudo parar. Inscreva-se no canal para mais histórias como esta e comente de qual cidade você está assistindo. O silêncio depois do acidente era ensurdecedor. Antônio Carlos conseguiu sair da cabine amassada, as pernas bambas, e ficou parado olhando os destroços. 20 anos de trabalho honesto espalhados pelo asfalto. O milho que levava para Belo Horizonte estava misturado com vidro, metal retorcido e terra vermelha. Sentou na grama úmida do acostamento e colocou as mãos na cabeça. Pensou na esposa Conceição, ainda dormindo em casa, em Patos de Minas. Nos gêmeos Marcos e Mateus, de 15 anos, que precisavam de uniforme escolar novo. Na pequena Letícia, de 12 anos, que sonhava com uma bicicleta para o aniversário. Aquele caminhão era tudo o que tinha. Havia terminado de pagar o financiamento apenas 6 meses antes, depois de 8 anos mordendo a língua toda vez que via os R$ 800 saírem da conta no dia 25. O sol começava a nascer quando uma caminhonete prata parou no acostamento. Antônio Carlos levantou os olhos e viu um homem de jeans escuro e camisa branca descendo do veículo. Tinha cabelo grisalho, óculos escuros pendurados na gola da camisa e uma expressão preocupada no rosto. Aproximou-se devagar, como quem não quer assustar um animal ferido. Leonardo voltava de um show em Uberaba quando avistou a cena. Internamente, sentia aquele vazio que o acompanhava desde que perdeu Leandro. Uma sensação de que a vida precisava ter mais propósito, de que cada encontro poderia ser uma oportunidade de fazer diferença. Parou sem pensar 2 vezes. "Você está bem, irmão?" perguntou, chegando perto de Antônio Carlos. O caminhoneiro olhou para cima. Reconheceu o rosto imediatamente, mas a situação parecia irreal demais. Leonardo, da dupla Leandro e Leonardo, ali na beira da estrada, perguntando se ele estava bem. "Estou vivo", respondeu Antônio Carlos, a voz rouca. Mas o resto apontou para os destroços. Leonardo seguiu o olhar e entendeu tudo sem precisar de explicação. Conhecia aquela expressão. Já tinha visto em outros rostos, em outros lugares, em outras histórias de trabalhadores que perdiam tudo de uma hora para outra. "Um boi atravessou na frente", continuou Antônio Carlos. "Não deu tempo de frear. Tive que jogar para o acostamento." Leonardo observou o caminhão. A cabine estava completamente destruída do lado direito. O eixo traseiro quebrado, a carroceria aberta como lata de sardinha. Era um milagre o homem ter saído vivo dali. E a carga? Milho estava levando para Belo Horizonte. Antônio Carlos suspirou fundo. "Era meu caminhão. Trabalho por conta própria faz 3 meses depois que a transportadora cortou o pessoal." As palavras saíam devagar, cada uma pesando como pedra. Leonardo sentiu o aperto no peito que sempre vinha quando via injustiça. A vida batendo forte demais em quem não merecia. "Vamos sair dessa estrada", disse Leonardo. "Tem um posto logo ali na frente. Vamos tomar um café e conversar com calma." Antônio Carlos hesitou. Não queria ser peso para ninguém, principalmente para um famoso que nem conhecia direito. Mas estava perdido, sem saber o que fazer, e a oferta de ajuda soava como tábua de salvação. "Não quero incomodar." "Incomodo nenhum", cortou Leonardo. "Vamos lá." Ajudou Antônio Carlos a pegar a carteira e alguns documentos que estavam espalhados na cabine. A carteira de motorista estava rasgada, mas dava para ler o nome. A foto estava meio desbotada, mas mostrava um homem mais novo, sorrindo. Antônio Carlos guardou tudo no bolso da camisa xadrez azul que vestia. Subiram na caminhonete de Leonardo. O interior cheirava a couro novo e tinha um crucifixo pequeno pendurado no retrovisor. No rádio, tocava música sertaneja baixinho. Antônio Carlos reconheceu uma das músicas da própria dupla e sentiu um arrepio estranho, como se o destino estivesse pregando uma peça nele. "Faz muito tempo que você trabalha na estrada?" perguntou Leonardo,
dirigindo devagar pela pista molhada. 22 anos. Comecei novo com 19. Sempre gostei de viajar, conhecer lugares diferentes. Antônio Carlos olhou pela janela. Nunca imaginei que um dia perderia tudo assim, de uma hora para outra. Leonardo assentiu em silêncio. Sabia como era perder coisas importantes de repente. A morte de Leandro tinha ensinado isso a ele de forma brutal. Um dia, você está no palco cantando para milhares de pessoas. No outro, está sozinho, tentando entender como continuar. O posto Shell apareceu na frente, com suas luzes amarelas cortando a névoa da manhã. Era um desses lugares que servem de casa para caminhoneiros, com cheiro de diesel, café forte e sonhos perdidos na estrada. Leonardo parou perto da lanchonete e desceu junto com Antônio Carlos. A lanchonete do posto estava quase vazia. Apenas 2 caminhoneiros tomavam café no balcão e conversavam sobre frete. O ambiente tinha aquela atmosfera típica dos pontos de parada da estrada. Paredes com fotos de caminhoneiros famosos da região, calendário de mulheres bonitas, cheiro de café forte misturado com óleo diesel e bacon na chapa. Leonardo e Antônio Carlos sentaram numa mesa de fórmica nos fundos. A moça do balcão trouxe 2 cafés sem que ninguém pedisse. Era costume da casa. Quem parava ali precisava de café primeiro, conversa depois. "O senhor vai querer alguma coisa para comer?" perguntou a moça para Antônio Carlos, notando a camisa suja e amarrotada. "Só o café mesmo, obrigado." Leonardo percebeu a hesitação na voz. O homem estava contando cada centavo. "Traz um pão de açúcar para nós 2, pediu Leonardo, "e pode caprichar na manteiga." A moça assentiu e voltou para o balcão. Antônio Carlos mexeu o café devagar, os olhos perdidos na xícara branca. Leonardo esperou. Tinha aprendido ao longo dos anos que às vezes as pessoas precisavam de silêncio antes de conseguir falar. "Perdi tudo", disse Antônio Carlos finalmente. O caminhão, a carga, a carteira com R$ 800 que era para comprar peças em BH. Tudo. "Seguro?" Antônio Carlos riu amargo. "Tenho seguro básico, mas acidentes com animal na pista, eles não cobrem. Li o contrato depois de assinar. Burrice minha." Leonardo tomou um gole do café. Era forte, do jeito que gostava. Observou o homem à sua frente, mãos calejadas de tanto segurar o volante, rugas de quem encarava o sol na estrada todos os dias, mas olhos honestos. Era o tipo de pessoa que a vida teimava em bater mais forte do que merecia. Família, esposa e 3 filhos. Conceição trabalha fazendo doces para vender, mas o dinheiro maior sempre foi meu. Era meu. Corrigiu-se, a voz embargada. O pão de açúcar chegou quentinho, com manteiga derretendo. Leonardo empurrou o prato para o meio da mesa, mas Antônio Carlos apenas beliscou um pedacinho. "Os meninos gêmeos estão no 1º ano do ensino médio. A caçula ainda está no fundamental. Todos precisam de material escolar, uniforme, essas coisas." Antônio Carlos parou de mexer o café. "Não sei como vou chegar em casa e explicar para eles que o pai perdeu tudo." Leonardo sentiu o aperto no peito aumentar. Tinha visto muitas histórias tristes na vida, mas algo naquela situação o tocava de forma especial. Talvez fosse a dignidade do homem, mesmo destruído. Talvez fosse a forma como falava da família, com amor verdadeiro. Talvez fosse simplesmente o fato de estar ali, naquele momento, como se o destino tivesse colocado os 2 no mesmo lugar pela manhã. "Quanto tempo faz que você trabalha por conta própria?" 3 meses. A transportadora onde trabalhei 15 anos cortou metade do pessoal. Disseram que era crise, que não tinha serviço para todos. Antônio Carlos suspirou. "Tive que sair e me virar sozinho. Estava indo bem, pegando frete aqui e ali, até hoje." O frentista do posto se aproximou da mesa. Era um homem baixo, de uns 50 anos, com um uniforme azul e uma expressão curiosa no rosto. "Com licença", disse ele, olhando para Antônio Carlos. "O senhor não foi que ajudou aquela família de São Paulo semana passada? Paulistas com pneu furado ali na frente?" Antônio Carlos olhou para cima, confuso. "Foi sim." "Por quê?" "Eles voltaram aqui domingo, procurando pelo senhor. Queriam agradecer direito, dar uma gratificação. Disseram que o senhor trocou o pneu deles e não quis aceitar nenhum real." Leonardo prestou atenção na conversa.
Antônio Carlos pareceu envergonhado. Não foi nada demais. Eles estavam com criança pequena, sol quente. Qualquer um faria a mesma coisa. O frentista sorriu. Nem todo mundo faria não, eles ficaram muito impressionados. Deixaram o telefone caso o senhor aparecesse aqui de novo. Sebastião, como dizia no crachá, voltou para o balcão. Leonardo observou Antônio Carlos com interesse novo. O homem que estava na sua frente não era apenas uma vítima do destino. Era alguém que, mesmo em dificuldades, ainda ajudava os outros sem esperar nada em troca. Você sempre faz isso? O quê? Ajuda as pessoas na estrada. Antônio Carlos deu de ombros. A estrada ensina isso. Hoje você ajuda, amanhã pode precisar de ajuda. É como funciona. Leonardo tomou o último gole do café e sentiu que estava diante de algo especial. Não era coincidência estar ali naquele momento. Leandro sempre dizia que Deus colocava as pessoas certas no caminho da gente quando menos esperava. Talvez fosse uma dessas horas. Vamos dar uma volta, disse Leonardo levantando da mesa. Quero ver uns lugares aqui na cidade com você. Antônio Carlos hesitou. Não quero tomar seu tempo. O senhor deve ter compromissos. Meu compromisso agora é você, disse Leonardo, com firmeza na voz que não admitia discussão. Vamos. Pagaram o café e saíram do posto. A manhã estava mais clara agora, com sol forte prometendo dia quente. Leonardo dirigiu pela cidade pequena, observando Antônio Carlos pelo canto do olho. O homem olhava a paisagem pela janela, perdido em pensamentos que certamente não eram nada alegres. Pararam primeiro no ferro velho do Toninho, um galpão grande cheio de peças usadas e carros destruídos. O dono era um homem gordo de macacão sujo que conhecia todo mundo na região. Quando Leonardo explicou a situação, Toninho balançou a cabeça. Pelo que você descreveu, não vale nem R$1.000 de peças aproveitáveis. Ford Cargo velho destruído desse jeito. Toninho limpou as mãos no macacão. Sinto muito, cara. A vida às vezes é cruel demais. Antônio Carlos recebeu a notícia como mais um soco no estômago. Leonardo viu a tristeza aumentar nos olhos do homem e sentiu raiva da injustiça toda. E se ele quisesse comprar outro caminhão usado? Perguntou Leonardo. Toninho riu sem humor. Ah, isso é conversa para a concessionária. Aqui eu só trabalho com ferro velho mesmo, mas se querem uma dica, conversem com o Rogério lá na Ford. Ele é gente boa, pode dar um jeito para financiar alguma coisa. Saíram do ferro velho com mais uma esperança destruída. Antônio Carlos caminhava como homem derrotado. Leonardo, por outro lado, sentia crescer dentro dele uma determinação que não conseguia explicar. Havia algo naquela história toda que mexia com ele de forma profunda. A concessionária Ford ficava no centro da cidade, num prédio moderno com caminhões novos brilhando na vitrine. Leonardo estacionou a caminhonete e olhou para Antônio Carlos. Vamos só conversar, disse. Ver as possibilidades. Não tenho dinheiro para a entrada, não tenho nem dinheiro para voltar para casa. Vamos só conversar, repetiu Leonardo, descendo do carro. Antônio Carlos o seguiu sem muita esperança. Mas algo na determinação de Leonardo fazia ele acreditar que talvez, apenas talvez, o dia pudesse ter uma virada inesperada. A concessionária Ford tinha aquele cheiro típico de carro novo que misturava couro, plástico e esperança. Caminhões 0 quilômetro ocupavam o showroom principal, com placas indicando preços que faziam Antônio Carlos engolir seco. Leonardo caminhava confiante pelo salão, cumprimentando funcionários que claramente o reconheciam. Rogério apareceu de um dos escritórios nos fundos. Era um homem alto, de uns 40 anos, cabelo bem cortado e terno azul marinho que gritava vendedor experiente. Sorriu largo quando viu Leonardo. Bom dia, Leonardo. Que prazer tê-lo aqui. Em que posso ajudar? Leonardo apontou para Antônio Carlos. Meu amigo aqui precisa de um caminhão. Teve um acidente essa madrugada, perdeu tudo. Rogério olhou para Antônio Carlos com aquele olhar profissional que avaliava cliente em segundos. Viu a camisa amarrotada, a tristeza no rosto, as mãos calejadas. Sua expressão se suavizou. Sinto muito pelo acidente. Você está bem? Estou vivo, respondeu Antônio Carlos a mesma frase que usara com Leonardo na estrada. O resto é conversa. Rogério os conduziu até sua sala, um ambiente pequeno, mas organizado,
com uma mesa de madeira, computador e fotos de caminhões espalhadas pelas paredes. Ofereceu café, que foi aceito pelos dois. Enquanto a secretária providenciava as xícaras, Rogério abriu o sistema no computador. "Me passa seus dados para eu consultar aqui", pediu. Antônio Carlos ditou CPF, nome completo, endereço em Patos de Minas. Rogério digitava concentrado, ocasionalmente soltando pequenos sons de aprovação. Leonardo observava tudo em silêncio, mas Antônio Carlos percebia que o cantor estava prestando atenção em cada detalhe. "Interessante", disse Rogério finalmente. "Você tem um score muito bom, histórico de pagamentos impecável. O financiamento do seu último caminhão foi quitado certinho, sempre em dia. Sempre paguei tudo em dia", confirmou Antônio Carlos com orgulho na voz. "Nunca atrasei nem um dia sequer. Isso é muito bom. Facilita as coisas para aprovar um novo financiamento." Rogério tomou um gole do café. "O problema é a entrada. Para caminhão usado, precisamos de pelo menos 30%. Para novo, 40%. Leonardo se inclinou para a frente. "E quanto seria isso em valores?" "Depende do caminhão. Temos alguns usados bons aqui. Um cargo 2012, por exemplo, 120 mil. Entrada seria 36 mil. Antônio Carlos sentiu o mundo girar. 36 mil reais. Tinha perdido 800 reais no acidente e aquilo já parecia o fim do mundo. 36 mil era uma fortuna impossível. "Não tenho nem perto disso", disse baixinho. Rogério assentiu compreensivo. "É uma situação difícil mesmo. Você tem algum parente que poderia ajudar? Avalista?" "Minha família é simples. Ninguém tem esse dinheiro." O silêncio na sala ficou pesado. Leonardo observava Antônio Carlos, vendo a esperança se esvaindo dos olhos do homem. Era doloroso assistir alguém tão digno se sentir tão pequeno. "Deixa eu ver uma coisa", disse Rogério voltando ao computador. "Tenho um Scania 2010 que chegou semana passada. O dono estava devendo. Banco tomou. Estamos vendendo por conta do banco." Digitou alguns comandos, abriu fotos na tela. Era um caminhão branco, bem conservado, com cabine estendida. "Esse aqui está por 85 mil. Entrada seria 25.500. Rogério virou a tela para que pudessem ver. "É um excelente caminhão. Motor novo, documentação em ordem." "Ainda assim é muito dinheiro", disse Antônio Carlos. "É", concordou Rogério. "Mas é o que tenho de mais barato que presta." "Ah, mas tem um problema." "Qual?" "Esse Scania já está reservado. Tem um cliente de Uberlândia que vem buscar amanhã. Só estou mostrando porque é bonito." Rogério riu. "Mas se por acaso aparecesse alguém com dinheiro na mão hoje, eu venderia primeiro." "Negócio é negócio." Leonardo ficou quieto por um momento, pensativo. Antônio Carlos olhava as fotos do caminhão com a expressão de criança vendo o brinquedo na vitrine no Natal. Era exatamente o tipo de veículo que ele precisava. Cabine estendida, motor potente, ideal para viagens longas. "Posso dar uma olhada nele?" perguntou Antônio Carlos. "Claro, está ali no pátio dos fundos." Saíram da sala e caminharam até o pátio. O Scania estava estacionado debaixo de uma árvore, longe dos outros veículos. Antônio Carlos se aproximou devagar, como quem não quer espantar um sonho. Passou a mão na lataria branca, espiou pela janela da cabine. "É lindo", murmurou. Leonardo observava a cena com emoção crescente. Via no rosto de Antônio Carlos o mesmo amor que ele sentia pela música. Era a paixão de quem encontra exatamente aquilo que procurava, mesmo sabendo que não pode ter. "Motor?" perguntou Leonardo para Rogério. "Scania DC 9.420 cavalos. Esse caminhão roda Brasil inteiro sem dar problema." Rogério abriu o capô. "Olha só que beleza." O motor estava impecável. Antônio Carlos se aproximou, começou a examinar cada detalhe com conhecimento técnico de quem entendia do assunto. Leonardo percebia que o homem estava apaixonado pelo veículo. "Quantos quilômetros?" perguntou Antônio Carlos. 450 mil. Para Scania está novinho ainda. Esses motores rodam 1 milhão de quilômetros fácil." Antônio Carlos subiu na cabine, ajeitou o banco, testou os comandos. Fechou os olhos por um momento, como se estivesse imaginando a estrada. Leonardo viu naquele gesto
toda a saudade que o homem sentia de seu caminhão perdido. Perfeito, disse Antônio Carlos descendo da cabine. É exatamente o que eu precisaria. A tristeza na voz dele cortou o coração de Leonardo. Era a tristeza de quem encontra exatamente o que quer, mas sabe que não pode ter. O cantor sentiu algo mexer dentro dele, uma determinação que vinha crescendo desde o momento em que parou na estrada para ajudar. Rogério, disse Leonardo, se eu trouxesse o dinheiro da entrada hoje, você venderia para nós? Rogério olhou surpreso. Claro, negócio é negócio, mas estamos falando de 25.500 à vista. Entendi. Antônio Carlos olhou para Leonardo sem entender. Não precisa se preocupar comigo, eu me viro. Vamos almoçar primeiro, disse Leonardo, ignorando o comentário. Depois a gente resolve as coisas. Saíram da concessionária com Antônio Carlos ainda mais confuso. Leonardo parecia determinado a alguma coisa, mas não explicava o quê. O caminhoneiro não queria criar esperanças. A vida já tinha lhe ensinado que esperança demais machucava quando se quebrava. Foram para a churrascaria Boi na Brasa, no centro da cidade. O lugar tinha ambiente familiar, com fotos de fazendeiros locais nas paredes e cheiro de carne assada que fazia qualquer um salivar. Leonardo pediu uma mesa no canto, longe do movimento. Pode pedir à vontade, disse Leonardo quando o garçom se aproximou. Um prato feito mesmo, pediu Antônio Carlos. Arroz, feijão, um bifinho. Bobagem, cortou Leonardo. 2 porções de picanha, acompanhamentos, a casa toda. Olhou para o garçom. E traz uma cerveja bem gelada para nós. Antônio Carlos protestou, mas Leonardo não deu ouvidos. Quando a picanha chegou, o caminhoneiro comeu devagar, saboreando cada pedaço como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Leonardo observava, pensando na própria sorte de poder comer picanha sempre que quisesse, enquanto homens honrados como aquele precisavam contar cada centavo. Me conta da sua família, pediu Leonardo. Antônio Carlos sorriu pela primeira vez no dia. Conceição é uma mulher guerreira. Faz doces para festas, bolo de aniversário, essas coisas. Trabalha muito. Os meninos são gêmeos, Marcos e Mateus. Estudam bem, querem fazer faculdade. A Letícia é nossa caçula, 12 anos, cheia de vida. Deve ser difícil ficar longe de casa tantos dias. É o sacrifício que a gente faz, mas sempre foi assim. Saio segunda, volto sexta, fins de semana em casa com a família. Antônio Carlos suspirou. Agora não sei como vai ser. Leonardo tomou um gole da cerveja gelada. A decisão estava tomada na cabeça dele desde que viu o homem olhar o Scania com aqueles olhos apaixonados, mas sabia que precisava fazer com cuidado para não ferir o orgulho de Antônio Carlos. Você tem fé? Perguntou Leonardo de repente. Tenho. Sou católico. Vou à missa todo domingo com a família. Então você acredita que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho? Antônio Carlos parou de mastigar. Olhou para Leonardo com curiosidade. Acredito. Por quê? Leonardo sorriu. Porque eu acredito que não foi coincidência eu ter passado na estrada justo na hora do seu acidente. Antônio Carlos não entendeu aonde Leonardo queria chegar, mas havia algo no tom de voz do cantor que fez seu coração acelerar, como se alguma coisa muito importante estivesse para acontecer. Depois do almoço, Leonardo sugeriu uma caminhada pela praça central da cidade. O sol estava forte, mas uma brisa leve tornava o calor suportável. Antônio Carlos caminhava ao lado do cantor, ainda tentando entender por que um famoso estava dedicando o dia inteiro a um desconhecido. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Leonardo, parando perto de um banco debaixo de uma árvore frondosa. Claro. Você já perdeu alguém muito importante? Antônio Carlos ficou quieto por um momento. A pergunta mexeu com algo profundo dentro dele. Meu irmão José. Faz 3 anos hoje. Leonardo sentiu um arrepio. Hoje? 15 de março. Ele era 2 anos mais novo que eu. Morreu num acidente parecido com o meu. Também foi um animal na pista, só que ele não conseguiu desviar a tempo. A voz de Antônio Carlos embargou. Bateu de frente numa árvore. Os 2 homens se sentaram no banco. Leonardo sentia que havia algo maior acontecendo ali, uma conexão que ia além da coincidência. Ele também era caminhoneiro? Era.
E era fã de vocês, de você e do Leandro. Tinha todas as músicas, ia nos shows sempre que passavam pela região. Antônio Carlos sorriu tristemente. Sempre dizia que um dia ia encontrar vocês na estrada, pedir para tirar uma foto. Leonardo sentiu o coração apertar. E nunca encontrou? Nunca. Ele morreu sonhando com isso. Antônio Carlos olhou para Leonardo. É estranho, né? Hoje faz 3 anos que ele se foi, e eu encontro você numa situação quase igual à dele. Não é estranho, disse Leonardo baixinho. É o José mandando um recado. Antônio Carlos olhou surpreso. O senhor acredita nessas coisas? Acredito, principalmente depois que perdi o Leandro. Tem coisas que a gente não explica, mas sente que são verdade. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos. Leonardo pensava no irmão de Antônio Carlos, no Leandro, em todas as pessoas que a vida levava cedo demais. Antônio Carlos pensava no José, no sonho dele de conhecer a dupla, no acaso impossível de estar ali conversando com Leonardo justamente no dia do aniversário de morte do irmão. Vamos voltar para a concessionária, disse Leonardo de repente. Para quê? Você vai ver. Voltaram para a Ford numa caminhada silenciosa. Antônio Carlos sentia que alguma coisa estava para acontecer, mas não conseguia imaginar o quê. Leonardo caminhava determinado, como quem tomou uma decisão importante. Na concessionária, procuraram Rogério, que estava atendendo outro cliente. Esperaram na sala dele até ficar livre. Quando o vendedor apareceu, Leonardo foi direto ao assunto. Rogério, eu quero comprar aquele Scania para o Antônio Carlos. O vendedor olhou surpreso. Como assim? Eu vou dar a entrada. O financiamento fica no nome dele. Antônio Carlos levantou do assunto como se tivesse levado um choque. Não, Leonardo. Isso não pode. Não posso aceitar. Claro que pode. 25 mil reais? Isso é dinheiro demais. Eu nem te conheço direito. Leonardo olhou nos olhos de Antônio Carlos. Você conhece sim. Você me conhece desde que me encontrou naquela estrada, destruído sem saber o que fazer. E eu te conheci quando vi você ajudar uma família de paulistas sem querer nada em troca. Rogério observava a conversa sem entender direito, mas percebendo que estava presenciando algo especial. Eu não posso aceitar uma coisa dessas, insistiu Antônio Carlos. Pode e vai aceitar. Sabe por quê? Leonardo se levantou, andou até a janela. Porque não é um favor, é uma missão. Como assim? Seu irmão José queria conhecer a dupla Leandro em Leonardo. Nunca conseguiu. Hoje, no dia que ele morreu, você me encontrou na estrada. Acaso? Leonardo virou para Antônio Carlos. Eu não acredito em acaso. Antônio Carlos sentiu lágrimas nos olhos. A explicação de Leonardo fazia um sentido que ia além da lógica. Mas como eu vou pagar isso para você? Não vai pagar nada. Vai trabalhar honesto, sustentar sua família, ajudar quem precisar na estrada. É assim que você paga. Rogério pigarreou. Desculpa interromper, mas vocês têm certeza? É uma decisão grande. Absoluta, disse Leonardo. Prepara os papéis. Antônio Carlos ainda tentou protestar, mas Leonardo não deu ouvidos. Em 15 minutos, Rogério tinha todos os documentos prontos. Leonardo assinou o cheque da entrada sem pestanejar. Antônio Carlos assinou o contrato de financiamento com as mãos tremendo de emoção. O caminhão está vistoriado, documentado, pode sair hoje mesmo, informou Rogério. Só precisa fazer o seguro. Faz o seguro completo, pediu Leonardo. Contra tudo. Roubo, acidente, animal na pista, tudo. Vai sair mais caro. Não importa. Faz completo. Enquanto Rogério providenciava o seguro, Leonardo e Antônio Carlos foram até o pátio ver o Scania novamente. O caminhoneiro subia e descia da cabine, ainda não acreditando que aquilo era real. Não sei como agradecer, disse, descendo pela terceira vez. Não precisa agradecer, só precisa ser feliz. Minha família não vai acreditar quando eu chegar em casa com esse caminhão. Leonardo sorriu. Eles vão acreditar e vão ficar orgulhosos de você. O seguro ficou pronto em 1 hora. Rogério entregou todas as documentações, explicou os detalhes do financiamento, passou as orientações sobre manutenção. Antônio Carlos ouvia tudo com atenção religiosa.
como quem estava recebendo instruções para cuidar do próprio filho. Às 5 da tarde, Leonardo entregou as chaves nas mãos de Antônio Carlos. O sol estava começando a se pôr dourado a cidade toda. O caminhoneiro segurou as chaves como se fossem feitas de ouro. "Obrigado", disse, a voz embargada. "Obrigado por tudo." "Cuida bem dele", disse Leonardo, "e cuida bem da sua família." Antônio Carlos subiu na cabine do Scania pela última vez como visitante. Quando desceu, seria como dono. Ligou o motor e escutou o ronco potente do DC-9. Era música para seus ouvidos. "Tem mais uma coisa", disse Leonardo, entregando um envelope para Antônio Carlos. "O que é isso?" "Dinheiro para você chegar em casa, abastecer, comprar as peças que precisar para começar a trabalhar." Antônio Carlos abriu o envelope. Tinha R$ 2.000 em notas de 50. "Isso é demais, Leonardo, muito demais." "É o que você precisa, nada mais, nada menos." Antônio Carlos dirigia o Scania pelas ruas da cidade com cuidado de quem carrega o bem mais precioso do mundo. Leonardo seguia atrás na caminhonete, acompanhando o novo caminhoneiro até o posto onde tudo começou. Queria se despedir ali, no lugar onde tomaram o primeiro café juntos. No posto, desceram dos veículos. Sebastião, o frentista, veio cumprimentar e ficou impressionado ao ver Antônio Carlos com o caminhão novo. "Nossa, que beleza de Scania! Conseguiu resolver tudo?" "Consegui", respondeu Antônio Carlos, olhando para Leonardo. "Tive ajuda." Sebastião reconheceu Leonardo e ficou ainda mais impressionado. "O senhor é o Leonardo, não é? Da dupla?" "Sou. Minha esposa é fã do senhor. Tem todos os CDs. Posso tirar uma foto?" Leonardo aceitou gentilmente. Depois da foto, Sebastião voltou para o trabalho, deixando os dois sozinhos perto dos caminhões. "Preciso ir", disse Leonardo. "Tenho compromisso hoje à noite em Uberlândia." "Claro, claro. Já atrasei demais o seu dia." "Você não atrasou nada. Você salvou o meu dia." Antônio Carlos não entendeu. "Como assim?" Leonardo olhou para o horizonte onde o sol começava a se pôr. "Ando meio perdido desde que o Leandro se foi, sem saber qual o sentido das coisas, sabe? Hoje eu encontrei o sentido." "Encontrou onde?" "Em você, na sua história, na honestidade que você tem, na forma como luta pela família." Leonardo olhou para Antônio Carlos. "Você me lembrou por que a música existe, por que a gente faz o que faz. Para tocar o coração das pessoas, para fazer diferença na vida delas." Antônio Carlos ficou emocionado. "Eu que tenho que agradecer, não o contrário. Nós dois ganhamos hoje. Você ganhou um caminhão, eu ganhei um propósito novo." Os dois homens se abraçaram. Um abraço forte de irmãos que se encontraram por acaso e se reconheceram por destino. "Vai dar tudo certo", disse Leonardo. "Você vai trabalhar, sustentar sua família e daqui a alguns anos vai estar contando essa história para os seus netos. E eles não vão acreditar. Vão acreditar sim, porque vai ser verdade." Antônio Carlos subiu na cabine do Scania. Ligou o motor. Abriu a janela para se despedir uma última vez. "Se algum dia o senhor precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só me ligar." Entregou um papel com o número do celular. "Dia ou noite, onde eu estiver, eu apareço." Leonardo guardou o papel no bolso. "Vou guardar com carinho." "E Leonardo?" Antônio Carlos hesitou por um momento. "O José teria ficado muito feliz hoje, muito mesmo." Leonardo sentiu lágrimas nos olhos. "Ele ficou. Tenho certeza que ficou." Antônio Carlos acenou pela janela e saiu do posto dirigindo devagar, com cuidado. Leonardo ficou parado vendo o Scania branco desaparecer na estrada em direção a Patos de Minas. Quando o caminhão sumiu de vista, subiu na caminhonete e seguiu para Uberlândia. Durante o caminho, Leonardo pensava na manhã que tinha começado como qualquer outra e terminado mudando duas vidas, a dele e a de Antônio Carlos. Pensava no José, no Leandro, nas pessoas que partem deixando saudade, mas também deixando missões para serem cumpridas pelos que ficam. Ligou o som da caminhonete e colocou uma música da dupla, uma das preferidas do Leandro, sobre amizade verdadeira e encontros que marcam para sempre. Cantou junto, sentindo que o parceiro estava ali no banco do lado, aprovando cada nota, cada palavra,
cada gesto daquele dia especial. Antônio Carlos, por sua vez, dirigia o Scania na BR-262 em direção à casa. O caminhão novo cheirava a couro e possibilidade. As mãos no volante firme, os olhos na estrada que conhecia como a palma da mão, mas agora via com outros olhos. Olhos de quem tinha ganhado uma segunda chance. Parou num posto para abastecer e ligar para Conceição. A esposa atendeu no segundo toque. Antônio, como está? Conseguiu resolver alguma coisa? Conceição, senta aí que preciso te contar uma história que você não vai acreditar. E contou tudo, desde o acidente até o encontro com Leonardo, desde o café no posto até a compra do Scania. Conceição escutava em silêncio, às vezes soltando exclamações de surpresa, às vezes ficando muda de emoção. Você está falando sério, Antônio? Sério. Estou vindo para casa num Scania branco, zero problema, documentado, segurado. Amanhã mesmo posso começar a trabalhar de novo. Conceição começou a chorar no telefone. Graças a Deus e ao Leonardo. E ao José, acrescentou Antônio Carlos. Tenho certeza que ele ajudou a arrumar esse encontro. Tenho certeza também. Ele sempre disse que ia conhecer o Leonardo um dia. Conheceu, através de mim. Quando chegou em casa já era noite fechada. Conceição e os 3 filhos estavam esperando no portão. Antônio Carlos parou o Scania na frente de casa e desceu devagar, sorrindo. A família toda correu para abraçá-lo. Os gêmeos Marcos e Mateus ficaram impressionados com o caminhão. Subiram na cabine, testaram os comandos, fizeram 1000 perguntas sobre o motor, sobre a viagem. Letícia, a caçula, só queria saber se o pai estava bem, se estava feliz. Estou feliz, minha filha. Mais feliz do que estive em muito tempo. E agora? Vai trabalhar com esse caminhão? Vou rodar o Brasil todo, levar carga para onde precisar, sustentar vocês com muito orgulho. Conceição preparou a janta preferida do marido. Frango com quiabo, arroz branco, feijão tropeiro. A família toda se reuniu na mesa da cozinha e Antônio Carlos contou a história inteira mais uma vez, com todos os detalhes. O Leonardo é gente boa mesmo, disse Marcos. Muito bom mesmo, confirmou Mateus. Quero conhecer ele um dia, disse Letícia. Quem sabe um dia vocês conhecem. O mundo dá muitas voltas. Depois da janta, Antônio Carlos saiu para olhar o caminhão mais uma vez. Estava estacionado na frente de casa, iluminado pelo poste da esquina. Bonito, imponente, cheio de possibilidades. Conceição veio ao seu lado. Não acredito ainda que isso aconteceu. Aconteceu. E sabe o que mais? Antônio Carlos pôs o braço em volta da cintura da esposa. Tenho certeza que é só o começo. Começo de quê? De uma fase nova na nossa vida, uma fase melhor. Uma semana depois, Antônio Carlos estava no pátio da Cooperativa Agropecuária de Patos de Minas, carregando soja para Santos, quando seu celular tocou. Era um número que não conhecia, com DDD de São Paulo. Alô, Antônio Carlos, aqui é o Fernando da família que você ajudou na estrada semana passada. O Sebastião do posto me deu seu número. Antônio Carlos lembrou imediatamente. A família de paulistas com pneu furado que o frentista tinha mencionado. Ah, sim. Como estão? Conseguiram chegar bem em São Paulo? Chegamos ótimos, graças a você. Olha, estou ligando porque tenho uma proposta. Você ainda está trabalhando por conta própria? Estou sim. Eu tenho uma empresa de logística aqui em Santos. Estamos precisando de um caminhoneiro fixo, pessoa de confiança, para fazer São Paulo-Rio de Janeiro direto. Interessado? Antônio Carlos quase derrubou o telefone. Como assim? Frete fixo, viagem programada toda semana. Segunda você busca carga em São Paulo, terça entrega no Rio, quarta busca carga de volta, quinta entrega em São Paulo. Fim de semana em casa, com a família. E o pagamento? 3.000 por viagem completa. 4 viagens por mês, 12.000 reais limpos. Mais combustível e pedágio por nossa conta. Antônio Carlos sentou no para-choque do Scania. 12.000 reais por mês era quase o dobro do que conseguia ganhar pegando frete avulso. É sério isso? Completamente sério. Minha mulher não me deixou em paz essa semana toda falando do caminhoneiro educado que nos ajudou. Disse que homem assim é raridade, que eu tinha que dar um jeito de trabalhar com você. Cara, não sei o que dizer.
Diz que aceita. Quando você pode começar? Antônio Carlos olhou para o Scania, pensou na família, no Leonardo, no dia que mudou sua vida para sempre. Posso começar segunda que vem. Fechado. Vou mandar o endereço da nossa transportadora por WhatsApp. Às 7 da manhã de segunda, você esteja aqui. Estarei. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado mesmo. Quando desligou o telefone, Antônio Carlos ficou parado por alguns minutos, processando o que tinha acabado de acontecer. Em uma semana tinha perdido tudo e ganhado tudo de volta. Mais do que tinha perdido. Terminou de carregar a soja e seguiu viagem para Santos. Durante o caminho, pensou em como a vida dá voltas estranhas. Se não tivesse ajudado a família paulista, se não tivesse encontrado o Leonardo, se não tivesse comprado o Scania, nada daquilo estaria acontecendo. No Porto de Santos, enquanto descarregava, ligou para Leonardo. O cantor atendeu no primeiro toque. Antônio Carlos, como está? Estou ótimo. E tenho uma novidade para te contar. Contou sobre o emprego novo, sobre o Fernando, sobre como tudo tinha se encaixado perfeitamente. Você viu? Disse Leonardo. Eu te falei que era só o começo. Você tinha razão. Tudo mudou desde aquele dia. Para mim também mudou. Estou com uma disposição nova para trabalhar, para cantar, para viver. Que bom, Leonardo. Fico muito feliz. E você está feliz? Antônio Carlos olhou para o Scania estacionado no pátio do porto, para os guindastes gigantescos carregando navios, para o movimento de trabalhadores honestos como ele, ganhando a vida dignamente. Estou muito feliz, mais do que imaginei que fosse possível. Então está tudo certo. É isso que importa. Quando chegou em casa na sexta-feira, Antônio Carlos contou para a família sobre o emprego novo. Conceição chorou de alegria. Os filhos ficaram eufóricos com a possibilidade de ter o pai em casa todos os fins de semana. Agora sim, nossa vida vai se organizar, disse Conceição. Renda fixa, você em casa fim de semana, as crianças vão poder fazer planos. No sábado, foram todos à missa de 7 horas na Igreja do Rosário. Antônio Carlos agradeceu a Deus por tudo que tinha acontecido, pela família, pelo trabalho novo, pelo Leonardo, pela segunda chance que a vida tinha dado. Depois da missa, passou no cemitério para visitar o túmulo do José. Levou flores frescas e ficou conversando com o irmão por meia hora. Conseguiu, José. Você conseguiu me apresentar para o Leonardo. Do seu jeito, mas conseguiu. Arrumou as flores no vaso. Obrigado, irmãozinho, por tudo. No domingo, lavou o Scania com capricho, preparando para a semana que começaria na segunda. Os vizinhos vinham cumprimentar, admirar o caminhão, ouvir a história. Antônio Carlos contava com prazer, sempre terminando da mesma forma. Existem anjos na terra. Eu conheci um. Na segunda de manhã cedo, saiu de casa rumo a São Paulo. Conceição e os filhos acenaram do portão até o Scania sumir na esquina. Era o início de uma nova fase, uma nova vida, uma nova esperança. Durante a viagem, colocou uma música de Leandro em Leonardo no rádio. Cantou junto pensando no José, no Leonardo, em como algumas pessoas aparecem na vida da gente para mudar tudo. Algumas ficam para sempre, outras passam como anjos, mas todas deixam marca. E quando chegou na transportadora em Santos, encontrou Fernando esperando com um sorriso largo e um aperto de mão firme. Bem-vindo à família, disse Fernando. Antônio Carlos sorriu de volta. Obrigado por acreditar em mim. Não é questão de acreditar, é questão de reconhecer caráter quando a gente vê. E ali começou mais um capítulo da história de um homem que perdeu tudo numa manhã fria e ganhou tudo de volta no mesmo dia, graças à bondade de um estranho que se tornou anjo e à memória de um irmão que nunca foi esquecido. 3 meses depois, numa tarde quente de junho, Antônio Carlos estava descarregando eletrônicos no Rio de Janeiro quando recebeu uma ligação que mudaria tudo mais uma vez. Era Rogério, da concessionária Ford. Antônio Carlos, preciso falar com você urgentemente. Fala, Rogério. Aconteceu alguma coisa? O Leonardo tentou falar com você várias vezes, mas seu telefone estava dando ocupado. Ele me pediu para te avisar.
Antônio Carlos verificou o celular. Estava sem sinal há horas por causa de uma antena com problema na região. Avisar o quê? Ele quer te encontrar. Disse que é importante. Pode ser hoje à noite no posto onde vocês se conheceram? Claro que posso. Que horas? Umas 8 horas. Ele disse que tem uma surpresa para você. Antônio Carlos ficou curioso. Leonardo não entrara em contato desde aquela semana transformadora. Respeitava o espaço do cantor, imaginando que um homem famoso teria 1000 compromissos e não precisava se preocupar com o caminhoneiro. Terminou a descarga mais cedo que o normal e pegou a estrada para Minas Gerais. O Scania rodava firme na Dutra, motor ronronando satisfeito. Em 3 meses de trabalho fixo, tinha conseguido quitar 2 prestações do financiamento adiantadas e ainda guardar dinheiro para reformar a casa. Chegou ao posto às 8 em ponto. Leonardo já estava lá, sentado na mesma mesa onde tomaram café no primeiro dia. Vestia jeans escuro e camisa polo branca, óculos escuros pendurados na gola. Sorriu largo quando viu Antônio Carlos entrar. Pontual como sempre, disse Leonardo, levantando para abraçar o amigo. Aprendi que pontualidade é respeito. Sentaram na mesa. A moça trouxe café sem precisar pedir, lembrando dos 2 clientes especiais que marcaram a história do lugar. Leonardo observou Antônio Carlos. Estava diferente, mais confiante, mais tranquilo, com aquele brilho no olhar de quem encontrou seu lugar no mundo. Como está a vida? Maravilhosa, Leonardo. O emprego está dando certo, família bem, filhos estudando, tudo nos eixos. Antônio Carlos mexeu o café. E você, como anda? Por isso te chamei aqui. Quero te contar uma coisa. Leonardo tinha no rosto uma expressão diferente. Não era tristeza, mas uma seriedade misturada com expectativa. Desde aquele dia que nos conhecemos, minha vida mudou. Voltei a ter prazer em cantar, em subir no palco, em encontrar pessoas. Sabe por quê? Por quê? Porque entendi qual é meu papel no mundo. Não é só cantar música bonita. É tocar coração, mudar vida, fazer diferença. Leonardo se inclinou para a frente. E você me ensinou isso? Antônio Carlos ficou sem graça. Eu não ensinei nada. Ensinou sim, me ensinou que a verdadeira riqueza não está no dinheiro que a gente tem, mas na diferença que a gente faz na vida dos outros. E o que isso tem a ver comigo estar aqui? Leonardo sorriu misteriosamente. Tem tudo a ver. Levantaram da mesa e caminharam até o estacionamento. Havia uma van branca estacionada ao lado da caminhonete de Leonardo. Quando se aproximaram, Antônio Carlos viu que não era uma van qualquer. Era uma van equipada com som, microfone e instrumentos musicais. O que é isso? Perguntou Antônio Carlos. Meu novo projeto. Chama Encontros na Estrada. Leonardo abriu a porta lateral da van. Vou rodar o Brasil inteiro parando em postos, fazendo shows pequenos para caminhoneiros, famílias, pessoas simples. Antônio Carlos olhou o equipamento. Estava tudo profissional, mas numa escala menor, mais íntima. Que ideia fantástica! A ideia foi sua. Naquele dia aqui, você me mostrou que a música precisa ir até as pessoas, não esperar as pessoas virem até a música. Leonardo mexeu nos equipamentos, testou o microfone. O som saiu perfeito, claro, envolvente. E eu quero que você seja meu parceiro nesse projeto. Antônio Carlos quase engasgou com o café. Como assim? Você conhece a estrada como ninguém. Conhece os postos, os caminhoneiros, as rotas, os lugares onde as pessoas precisam de música, de alegria, de esperança. Leonardo olhou nos olhos do amigo. Quero que você seja meu guia nessa jornada. Mas eu tenho meu trabalho, minha rota fixa. Vai continuar tendo. Não estou pedindo para você largar nada. Estou pedindo para você me ajudar nos fins de semana, sábado e domingo, quando você está livre. Antônio Carlos pensou na proposta. Era tentadora, mas parecia grande demais para ele. Eu não entendo de música, de show. Não precisa entender. Precisa entender de gente. E disso você entende mais que qualquer empresário que já conheci. Leonardo mostrou uma pasta com papéis. Era um contrato simples, direto. R$ 500 por fim de semana que você me acompanhar, mais todas as despesas pagas e uma porcentagem pequena de tudo que o projeto arrecadar. Antônio Carlos leu o contrato. Era simples, honesto, justo.
Por que você está fazendo isso, Leonardo? Porque acredito em você. Porque sei que você vai me ajudar a levar alegria para pessoas que precisam. E porque... Leonardo hesitou. Porque preciso de um amigo verdadeiro nessa caminhada. Antônio Carlos olhou mais uma vez para o contrato. As palavras pareciam dançar no papel. Uma oportunidade como aquela jamais passara pela sua cabeça. Trabalhar com Leonardo, viajar pelo Brasil levando música para pessoas simples como ele. Preciso conversar com a Conceição, disse finalmente. Claro, é uma decisão importante. Conversa com ela e me liga. Mas posso fazer uma pergunta? Quantas quiser. Por que eu? Você deve conhecer muita gente importante, gente que entende de música, de negócio. Leonardo encostou na van, olhou para o céu estrelado. Lembra da história do José, do seu irmão? Lembro. Ele queria conhecer a dupla, tirar uma foto, mas nunca conseguiu. Sabe por quê? Porque a gente estava sempre longe, em lugares caros, inacessíveis para pessoas como vocês. Leonardo olhou para Antônio Carlos. Quero mudar isso. Quero chegar perto de quem realmente precisa da música. Antônio Carlos sentiu um arrepio. A explicação fazia sentido total. E você acha que eu posso ajudar nisso? Tenho certeza. Você conhece o Brasil real, o Brasil que trabalha, que luta, que precisa de esperança. Despediram-se com a promessa de uma resposta até o final da semana. Antônio Carlos dirigiu o Scania pela estrada, pensando na conversa. Era uma oportunidade única, mas também uma responsabilidade grande. Em casa, encontrou Conceição esperando acordada, como sempre fazia quando ele voltava de viagem. Contou tudo sobre o encontro, sobre a proposta, sobre o projeto de Leonardo. O que você acha? Perguntou no final. Conceição ficou quieta por um momento. Conhecia o marido melhor que ninguém. Sabia quando alguma coisa o entusiasmava de verdade. Acho que é a oportunidade da sua vida. Mas vai tomar nossos fins de semana juntos. Antônio, você passou 3 meses trabalhando feliz, ganhando bem, cuidando da família. Agora aparece uma chance de fazer algo que você ama, junto com alguém que você admira. Conceição segurou a mão do marido. Seria burrice não aceitar. E se der errado? E se der certo? Na sexta-feira, Antônio Carlos ligou para Leonardo. Aceito a proposta. Sério? Que alegria! Mas tenho uma condição. Qual? Quero levar minha família no primeiro show. Eles merecem conhecer você direito. Leonardo riu do outro lado da linha. Condição aceita. Aliás, insisto que eles venham. O primeiro show seria no domingo seguinte, num posto da BR-381, entre Belo Horizonte e São Paulo. Um lugar movimentado, com muito caminhoneiro, muita família viajando. Antônio Carlos passou o sábado nervoso. Não sabia direito qual seria seu papel, como funcionaria tudo. Leonardo chegou de manhã cedo em Patos de Minas para buscar a família e explicar os detalhes. Você vai ser meus olhos e ouvidos, explicou no caminho. Vai me dizer que tipo de público tem, que música tocar, como chegar no coração das pessoas. Conceição e os 3 filhos estavam encantados com Leonardo. O cantor conversava com naturalidade, perguntava sobre a escola dos meninos, elogiava os doces da Conceição, brincava com Letícia. Era simplesmente humano. Chegaram ao posto às 14h. Leonardo e Antônio Carlos montaram o equipamento enquanto a família ajudava com as cadeiras, o isolamento da área, os detalhes finais. Às 4h, começaram a chegar as primeiras pessoas. Caminhoneiros curiosos, famílias que pararam para abastecer e viram o movimento. Em 1 hora tinha quase 100 pessoas sentadas na área improvisada. Agora é com você, disse Leonardo para Antônio Carlos. Me apresenta para eles. Antônio Carlos pegou o microfone com as mãos tremendo. Olhou para a plateia, respirou fundo. Pensou no José. Pessoal, meu nome é Antônio Carlos, sou caminhoneiro como muitos de vocês. Há 3 meses tive um acidente terrível que destruiu meu caminhão e quase destruiu minha vida. Sua voz foi ganhando firmeza. Mas Deus colocou no meu caminho um anjo, um homem que me ajudou quando eu mais precisava. Hoje ele está aqui para levar música para vocês, para nós, para gente simples que trabalha honesto e merece alegria. A plateia prestava atenção total. Antônio Carlos continuou.
Leonardo, da dupla Leandro e Leonardo, não está aqui como favor. Está aqui porque acredita que música boa é direito de todo mundo. Vamos receber ele com o carinho que ele merece. A ovação foi espontânea, calorosa, emocionada. Leonardo subiu no palco improvisado com lágrimas nos olhos. Começou cantando Temporal de Amor, e em 5 minutos não havia olho seco na plateia. O show durou 2 horas. Leonardo cantou sucessos da dupla, música sertaneja clássica, até algumas modas de viola que aprendera com o pai. Entre uma música e outra, conversava com a plateia, ouvia histórias, conhecia pessoas. Antônio Carlos ficava ao lado do palco, observando a magia acontecer. Via caminhoneiros durões chorando com Pense em Mim, mães de família emocionadas com Entre Tapas e Beijos, crianças dançando com Não Aprendi Dizer Adeus. Mas o momento mais especial veio no final. Leonardo chamou Antônio Carlos ao palco. Esse homem aqui ao meu lado me ensinou uma lição importante. Me ensinou que a verdadeira riqueza está em dividir o que temos com quem precisa. Leonardo pôs a mão no ombro do amigo. Por isso, estou anunciando hoje o projeto Encontros na Estrada. Vamos rodar o Brasil inteiro levando música para postos, praças, lugares onde as pessoas simples se reúnem. A plateia aplaudiu entusiasmada. Leonardo continuou. E o Antônio Carlos vai ser meu parceiro nessa jornada. Ele que conhece vocês, que fala a língua de vocês, que vai me guiar pelos caminhos do Brasil real. Antônio Carlos pegou o microfone, ainda nervoso, mas mais confiante. Quero dedicar esse momento ao meu irmão José, que morreu há 3 meses num acidente parecido com o meu. Ele era fã do Leonardo e sempre sonhou em conhecê-lo. Sua voz embargou. José, onde você estiver, seu sonho se realizou. Através de mim, mas se realizou. Não havia um olho seco na plateia. Leonardo abraçou Antônio Carlos no palco e a ovação durou 5 minutos. Depois do show, enquanto guardavam o equipamento, várias pessoas vieram agradecer. Caminhoneiros pedindo para o projeto passar em suas cidades, mães querendo saber quando seria o próximo show, crianças pedindo autógrafo. Foi perfeito, disse Leonardo para Antônio Carlos, exatamente como eu imaginava. Você acha mesmo? Tenho certeza. Você viu a reação das pessoas? Elas não estavam assistindo um show, estavam vivendo um momento especial. No caminho de volta para Patos de Minas, a família toda conversava animada. Os gêmeos não paravam de falar sobre as músicas. Letícia queria saber se poderia ir a todos os shows. Conceição estava orgulhosa do marido. Pai, você foi incrível no palco, disse Marcos. Verdade, pai, você falou bonito demais, completou Mateus. Agora você é famoso que nem o Leonardo, brincou Letícia. Antônio Carlos sorriu. Famoso não, mas feliz. Muito feliz. Leonardo os deixou em casa e se despediu com a promessa do próximo encontro. Tinha uma agenda de shows tradicionais para cumprir durante a semana, mas os fins de semana seriam dedicados ao projeto. Obrigado por aceitar embarcar nessa comigo, disse para Antônio Carlos. Eu que agradeço por me dar essa oportunidade. Não é oportunidade, é parceria. Somos sócios nessa. Na segunda-feira, Antônio Carlos voltou à rotina de trabalho com energia renovada. A viagem para São Paulo parecia mais leve, o trânsito menos irritante, a estrada mais bonita. Tinha encontrado um propósito novo, além de sustentar a família. Fernando, seu chefe, notou a diferença. Você está diferente, Antônio Carlos, mais alegre. Encontrei uma atividade nova para os fins de semana. Contou sobre o projeto, sobre a parceria com Leonardo, sobre como se sentia realizado ajudando a levar música para pessoas simples. Que história fantástica! E você merece, cara. É um homem bom, trabalhador, honesto. Obrigado, Fernando. Às vezes a vida surpreende a gente, né? Às vezes. Mas acho que a vida só surpreende quem está preparado para receber as surpresas. Durante a semana, Antônio Carlos e Leonardo conversaram várias vezes por telefone, planejando o próximo show. Seria em Ribeirão Preto, num posto da Anhanguera frequentado por caminhoneiros que faziam a rota São Paulo interior. Vamos tentar uma coisa nova, sugeriu Leonardo. Que tal você cantar uma música comigo?
Eu? Cantar? Leonardo, eu desafino até parabéns. Não precisa cantar bem, precisa cantar com o coração. Não sei não. Pensa com carinho. Uma modinha sertaneja simples, que todo mundo conhece. Seria lindo. Antônio Carlos ficou pensando na sugestão. Cantar no palco com Leonardo parecia um sonho impossível. Mas depois de tudo que já tinha vivido, impossível era uma palavra que perdia o sentido. Vou pensar, prometeu. Ótimo. E Antônio Carlos? Sim? Você está fazendo uma diferença enorme na minha vida. Quero que saiba disso. Você também, Leonardo, você também. 6 meses depois do primeiro encontro na estrada, o projeto Encontros na Estrada já tinha rodado 12 cidades e tocado para mais de 3.000 pessoas. Antônio Carlos tinha se tornado uma figura conhecida nos postos e pontos de parada do interior. Leonardo ganhara uma popularidade nova, mais genuína, mais próxima do povo. Neste sábado especial, estavam de volta ao posto onde tudo começou. Era uma apresentação comemorativa, celebrando meio ano de parceria e amizade. Sebastião, o frentista, tinha ajudado a organizar tudo. Chamou caminhoneiros da região inteira, famílias da cidade, até o prefeito veio prestigiar. A área estava decorada com bandeirinhas coloridas e tinha o dobro do público habitual. Nervoso? Perguntou Leonardo para Antônio Carlos enquanto afinavam os instrumentos. Sempre fico, mas é um nervoso bom. Hoje é especial. Meio ano de projeto no lugar onde nos conhecemos. E tem mais uma coisa especial, disse Antônio Carlos sorrindo misteriosamente. O quê? Você vai ver. Começaram o show com um temporal de amor, como sempre faziam. A música tinha se tornado tema do projeto. Seguiram com outros sucessos, intercalando histórias, conversas, momentos de interação com o público. No meio do show, Antônio Carlos fez sinal para Leonardo parar. Pessoal, hoje tem uma surpresa especial, anunciou no microfone. Do fundo da plateia, apareceu Conceição caminhando em direção ao palco. Trazia nas mãos um violão. Leonardo olhou surpreso para Antônio Carlos. Há 6 meses, minha vida mudou completamente quando conheci esse homem, disse Antônio Carlos, apontando para Leonardo. Ele me deu não só um caminhão novo, mas uma vida nova, uma família nova, um propósito novo. Conceição subiu no palco e entregou o violão para o marido. Por isso, hoje eu quero retribuir. Quero dar para ele e para vocês uma música que escrevi pensando em tudo o que vivemos juntos. Leonardo ficou emocionado. Não sabia que Antônio Carlos tocava violão, muito menos que compunha. Aprendi a tocar quando era menino com meu pai. Parei quando comecei a trabalhar na estrada. Voltei a tocar há 1 mês, inspirado por essa parceria. Antônio Carlos pegou o violão, afinou as cordas, respirou fundo. Essa música chama Anjo da Estrada. Começou a tocar. Era uma melodia simples, bonita, com acordes básicos, mas tocados com sentimento. Quando começou a cantar, sua voz rouca, mas afinada, emocionou a plateia. Era madrugada fria quando tudo se perdeu. Caminhão na estrada, sonho meu que se quebrou. Mas Deus mandou um anjo quando a esperança morreu. Um irmão de verdade que minha vida salvou, anjo da estrada. Coração de Ouro transformou minha vida num tesouro, anjo da estrada. Amigo verdadeiro, mostrou que existe amor no mundo inteiro. Leonardo acompanhava no violão que trouxera, os olhos marejados. A plateia cantava junto na segunda vez que o refrão chegou, como se conhecesse a música de sempre. Hoje eu tenho tudo que um homem pode sonhar, trabalho digno e família para amar, mas o maior presente que aprendi a valorizar foi a amizade verdadeira que não vai acabar. Quando a música terminou, a ovação durou 10 minutos. Leonardo abraçou Antônio Carlos no palco, os dois chorando sem esconder. Você me surpreende sempre, disse Leonardo no microfone. Essa música vai ser gravada. Vai ser o hino do nosso projeto. O show continuou por mais 1 hora, mas todos sabiam que o momento da música de Antônio Carlos tinha sido o ápice da noite. Depois que o público se dispersou, os dois ficaram sozinhos arrumando o equipamento. O posto voltava ao movimento normal da noite, caminhões chegando e partindo, a vida seguindo seu ritmo. Antônio Carlos, disse Leonardo, quero te fazer uma proposta. Outra,
brincou o amigo. Quero gravar um CD do projeto. Encontros na estrada ao vivo. Com sua música, com algumas que cantamos juntos com depoimentos das pessoas que encontramos. Seria incrível. Meio a meio, parceiros de verdade. Antônio Carlos olhou para o amigo. Há 6 meses era apenas um caminhoneiro quebrado na beira da estrada. Hoje era parceiro de um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira. Leonardo, posso te falar uma coisa? Claro. O José estaria muito orgulhoso de saber que não só conheceu você, mas virou seu amigo. Leonardo sorriu. E o Leandro estaria orgulhoso de saber que encontrei um irmão na estrada. Abraçaram-se mais uma vez. 2 homens que o destino juntou numa manhã fria, que descobriram na amizade verdadeira o sentido da vida e que agora levavam esperança e música para quem mais precisava. A van e o Scania saíram do posto lado a lado, iluminados pela lua cheia que clareava a estrada. Antônio Carlos ia para casa, para Conceição e os filhos, para o trabalho da semana. Leonardo seguia para Uberlândia, para seus compromissos, para sua vida de artista. Mas ambos sabiam que o fim de semana seguinte os encontraria novamente em algum posto, alguma praça, algum lugar onde pessoas simples esperavam por um pouco de música, de alegria, de esperança, e que essa parceria nascida do acaso e regada pela gratidão duraria para sempre. Como duram as amizades verdadeiras, aquelas que transformam não só quem recebe, mas principalmente quem dá. Porque às vezes na estrada da vida encontramos muito mais do que procuramos. Encontramos um anjo, encontramos um irmão, encontramos um sentido novo para existir. Se a história de Antônio Carlos e Leonardo tocou seu coração, se você acreditou no poder da bondade e na força da amizade verdadeira, deixe seu like e comente como se sentiu. Inscreva-se no canal para mais histórias que restauram nossa fé na humanidade e compartilhe com quem precisa de esperança. Que Deus abençoe e proteja sua família sempre.